A persistência e a perseverança são exortações que a palavra de Deus nos faz a manter e cultivar. No entanto, de uma forma muito específica em relação à oração, Jesus nos ensinou a importância da persistência. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Em Lucas, no capítulo 18, e no versículo 1, nós lemos: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa palavra traduzida como dever, ela fala de necessidade. E nós precisamos entender que na vida cristã há uma responsabilidade, bem como uma necessidade do cristão, entender que ele deve orar sempre. Orar sempre não significa apenas que a vida de oração deve ser contínua, mas a própria parábola que o Senhor Jesus nos conta nos fará entender que ele está falando sobre orar sempre pelo mesmo assunto, até que a resposta chegue. Eu vou ler dos versículos 2 a 7 de Lucas 18. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vou ler também o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que aprendemos nessa parábola e nesse ensino do nosso Senhor é que, em primeiro lugar, o juiz não é uma figura de Deus. Jesus chama esse juiz de um juiz iníquo. É alguém que atendeu essa mulher por razões egoístas, mais porque ele não queria ser incomodado do que porque ela tinha uma necessidade que merecia ser atendida. Esse juiz não é uma figura de Deus. Jesus o introduz na história para, na verdade, fazer um contraste. Ele está dizendo: se esse juiz já atendeu uma importunação, sendo um homem iníquo sem os bons valores, não fará Deus, que é bom, que nos ama, justiça aos seus escolhidos? Da mesma forma, quando Jesus diz que se um pai receber do filho pedido para um pão, não lhe daria uma pedra. Se o filho pedisse peixe, ele não lhe daria serpente ou escorpião. Jesus no final diz assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus não estava comparando, ele estava contrastando os pais naturais, que por natureza pecaminosa são maus, em relação ao Pai Celestial, que é bom. Da mesma forma, em relação ao juiz iníquo. Então, a primeira lição a ser tirada aqui é que ele não figura Deus, ele é apenas um contraste do Deus que é bom, que nos ama e que tem zelo e cuidado por nós. No entanto, ainda assim, Jesus está falando sobre o dever de orar sempre. E ele diz no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Então Jesus não está apenas falando de orar todos os dias, quando ele fala de persistirmos na oração, mas muitas vezes dia e noite. Ou seja, não só a cada dia, mas em momentos diferentes do dia. Isso precisa nos levar a uma conclusão. Jesus diz que, embora pareça demorado, ele depressa vai fazer justiça. Muitas vezes pela nossa ansiedade ou porque não entendemos o timing, o tempo de Deus, para algumas coisas nas nossas vidas nós ficamos ansiosos que não está acontecendo. Mas Jesus está dizendo, não fique na perspectiva de que demora, acredite que depressa Deus vai responder e fique orando, persistindo na oração até que a resposta chegue. Nós também precisamos entender que Jesus, no versículo 8, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está dizendo que uma das características do tempo do fim, próximo à vinda do Senhor, é que faltaria fé. Portanto, Jesus está relacionando a persistência na oração com a fé. Eu já vi pessoas tentar definir, uma vez que Tiago fala da oração da fé, que já que a fé é a posse antecipada daquilo que se espera, quem orou com fé deveria orar uma vez, só agradecer a Deus e não repetir essa oração depois. Isso pode até ser verdade em momentos onde você sente que a fé rompeu com muita força e que você já chegou lá, né? Vou colocar aqui aspas no chegar lá, aquela sensação de alcancei. Eu já tive momentos de orar uma única vez e a resposta vir de forma expressa. No entanto, Jesus está dizendo que orar com persistência não é falta de fé. Pelo contrário, deixar de persistir na oração é que seria sinalizado como falta de fé. Então precisamos entender que isso tem tudo a ver com a fé e é nossa responsabilidade perseverar na oração.
Anos atrás li um exemplo muito interessante no livro Oração Intercessória de Dutch Sheets, uma leitura maravilhosa sobre o assunto que eu recomendo a todos. Ele dá um exemplo falando do guepardo africano. E ele mostra que o guepardo africano, embora seja talvez o animal mais veloz que nós vamos encontrar na natureza, porque o guepardo chega a alcançar velocidades como 115 km por hora, ele precisa abocanhar a sua presa no primeiro bote. Porque se ele não conseguir isso no primeiro bote e ela escapar por um drible, normalmente não escapariam por velocidade, ele normalmente não terá fôlego para de imediato fazer uma segunda investida. Porque apesar de ser um dos animais mais velozes do planeta, ele tem um coração pequeno e ele não tem resistência para uma segunda corrida. Então o autor no livro compara muitos crentes na vida de oração ao guepardo. Diz que a gente começa e sai que nem um louco numa velocidade incrível, mas se não alcançamos resposta imediata, a nossa tendência é desanimar e a gente acaba perdendo o fôlego. O que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos agir assim. Há muitas razões para que a gente persista na oração. Uma delas, acredito, que diz respeito à própria questão de romper em fé. Nós olhamos para a Bíblia falando a respeito de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Abraão não vacilou na fé, antes se fortaleceu dando glória a Deus. Nem sempre a nossa fé, ainda que tenha um posicionamento imediato, ela está completa e alcançou o resultado todo. E muitas vezes nessa persistência de oração, que exige que nós coloquemos os nossos olhos em Deus e não na circunstância, a nossa fé é fortalecida. Então a Bíblia diz que Abraão, Romanos 4, verso 19, diz que ele não vacilou por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Por que dar glória a Deus fortalecia a sua fé? Porque impedia Abraão de olhar para a circunstância e colocava os seus olhos no Deus que fez a promessa e é fiel para cumpri-lo. Da mesma maneira, quando estamos persistindo na oração, estamos nos lembrando de quem Deus é, do que Ele pode, como Ele muda e reverte circunstâncias, e essa persistência vai nos ajudar a romper em fé e, portanto, chegar ao resultado que esperamos. Em segundo lugar, nós podemos destacar o elemento de que há uma guerra no mundo espiritual, há uma batalha contínua acontecendo. Em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diferente da nação de Israel, o povo de Deus da velha aliança, que lutavam contra pessoas, a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. E nessa batalha, nós precisamos entender a importância da oração. Quando olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 10, nós vemos que o anjo do Senhor lhe aparece ao final de 21 dias de um jejum parcial. E o anjo diz para ele, Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia e foi por causa das tuas orações, das tuas palavras que eu vim. Agora pergunta, se a oração foi ouvida no primeiro dia e o anjo foi enviado para respondê-la já no primeiro dia, por que é que ele só chega no final das 3 semanas de jejum? O próprio anjo explica nos versículos 12 e 13 e diz, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Quando ele fala do príncipe da Pérsia, ele não está falando de um príncipe humano. Um príncipe humano não poderia resistir a um anjo. A Pérsia, naquele momento, era o império que governava o mundo. E ele está falando de um principado maligno que regia a nação que dominava o mundo. E isso é o significado de principado, são príncipes. Então, ele havia resistido o anjo no mundo espiritual. Há uma batalha acontecendo. O próprio anjo diz ao profeta Daniel, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro. Então, basicamente, ele explica, falando uma linguagem contemporânea, atual, que ele conseguiu furar o bloqueio, enquanto Miguel segurava a batalha, ele diz, e agora, deixando você, eu volto para encarar o príncipe da Pérsia, tem mais briga. No mundo espiritual, há uma guerra acontecendo e nossas orações, eu diria a persistência nas orações, vão garantir vitória. Eu imagino se Daniel tivesse desistido de seguir orando depois do primeiro dia, imaginando, não houve resposta, não houve intervenção de Deus, talvez isso não vá me levar a lugar nenhum. Se ele tivesse desistido em vez de persistir, a resposta não teria chegado. Nós precisamos entender a importância de persistir na oração, até que essa batalha no reino espiritual seja vencida. E um terceiro e último aspecto para ser levado em consideração, de porque nem sempre a resposta chega de forma imediata, e porque é importante a gente perseverar na oração, é que nós precisamos considerar o tempo de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vejo uma ilustração incrível a respeito disso. A palavra de Deus nos fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista.
A Bíblia diz que eles eram justos, irrepreensíveis diante de Deus, serviam a Deus no ministério, eram pessoas que por honrarem o Senhor poderiam, como diz a Escritura, esperarem que Deus também as honrasse, mas não tinham filhos. Depois de muito tempo, quando já eram avançados em idade, o anjo aparece para dar notícia de que aquela oração, lá do início, Zacarias nem estava orando mais porque ele já não está mais nem acreditando na possibilidade de que agora na sua velhice algo aconteça, mas o anúncio é feito. Deus, quando ouviu aquela oração, ele decidiu não apenas dar um filho qualquer, mas o filho. Jesus fala a respeito de João Batista, dizendo que não há entre os nascidos de mulher maior do que ele. Mas quando Deus decidiu responder com algo tão bom, João Batista não podia ser liberado logo. Por quê? A Bíblia diz que Jesus vem na hora certa, na plenitude dos tempos. Então, o filho que Deus decidiu dar a eles precisava estar atrelado ao tempo da chegada de Jesus, o Filho de Deus. Eles tiveram que esperar, mas a espera foi recompensada. Não desanime. É nosso dever, é nossa responsabilidade persistir na oração. E ao fazer isso, honramos a Deus. Mas quando também chegarmos ao resultado, teremos a recompensa que vai alegrar o nosso coração.